Imagine um piloto de Fórmula 1. Ele dá aquela arrancada, acelera com o carro, começa aquela corrida, vai dando várias e várias e várias voltas, porque ele tem o objetivo de ganhar aquela corrida, mas tem um determinado momento que ele tem que fazer uma parada, o famoso pit stop. Ele tem que encostar o carro, parar o carro, e aí vem aquela equipe de mecânicos, engenheiros, para dar uma olhada, dá uma analisada no carro, inclusive o próprio piloto também precisa aí de uma água, precisa também de alguma coisa para ele cuidar nele, olhar o que ele está precisando para ele voltar para aquela corrida e chegar até a reta final inteiro. Vamos falar hoje sobre a temporada do Sol em Virgem. Qual é a área da sua vida que você também tem que fazer esse pit stop para que você não escangale no meio da sua vida e comece a ter vários problemas, né? Vamos falar desse assunto? Então vem comigo. Eu sou Maria Paula, eu sou alquimista que sempre trago conteúdos para transformar a sua vida. Está chegando aqui pela primeira vez? Então venha, aproveita, se inscreva aqui no meu canal para você aprender mais de alquimia comigo. Vamos falar sobre esse período de Virgem, né? O que significa essa temporada virginiana para todos nós? Você pode ser virginiano ou não, mas você também tem virgem em um signo, né? Na verdade, você tem virgem, o signo virgem você tem em alguma casa astrológica, né? O signo de virgem você tem num setor específico da sua vida. É nesse setor específico que você vai fazer esse mesmo procedimento que o piloto de Fórmula 1 fez. Ele parou, ele fez um pit stop. Se você pensar na mandala astrológica, a mandala astrológica ela tem 12 áreas, 12 setores. E o signo de Virgem, se vocês observarem bem, ele fica bem no meio dos 12 setores, né? Ele fica na metade do percurso. Então, é exatamente isso. Pense, você está na sua vida, você começou alguma coisa, está lá fazendo, andando, resolvendo, né, cuidando de filho, trabalhando, estudando, mudando de casa, né, está fazendo zilhões de coisas. Você está ali exatamente como aquele piloto, você está na vida. Está aí, ó, rodando na vida, né, para conseguir chegar numa reta final. Só que tem um momento que você precisa fazer um pit stop para poder fazer um check-up total na sua vida. O check-up é assuntos de virgem, por isso que esse signo, ele fala muito desses assuntos de alta análise, de você se observar, né, para você ter um diagnóstico, que diagnóstico é muito a energia de virgem. Você tem que fazer um diagnóstico sobre a sua vida, né? E em que setor da sua vida você tem que fazer um diagnóstico mais profundo na sua vida. É onde você tem o signo de Virgem no seu mapa natal. Esse setor que você tem Virgem, né? Se você tem Virgem na casa 1, na casa 2, daqui a pouquinho eu vou falar dos 12 setores. Mas é exatamente nesse setor que você chega na metade do seu percurso nessa encarnação, tá? Então vamos entender. Você começa a sua encarnação no signo de Áries, né? Você começa, você começa a agir, ir lá e faz, tá? Quando chega no signo de Virgem, você, peraí, agora eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que fazer uma observação em tudo ao meu redor. Eu tenho que escrever, muitas das vezes tem que escrever. Olha, eu estou percebendo que isso aqui não está funcionando muito bem. Eu estou percebendo que isso aqui não está legal. Eu estou percebendo, inclusive no corpo, né? Por que no corpo? Porque muitas das vezes, quando você tem algum setor da sua vida que está muito bagunçado, desorganizado, né? Vamos supor, se você tem Virgem na casa 9 e seu setor de espiritualidade é muito desorganizado, você é aquela pessoa que não leva a sério a espiritualidade, né? Você às vezes faz parte de uma religião, o pessoal combina com você para você chegar lá na hora da oração, do ritual. Ele combina um horário e você chega a outro. Então, ou seja, esse setor é muito bagunçado na sua vida, não é? O que pode acontecer? Você vai sentir isso no corpo. O corpo começa a ficar doente, tá? Você começa a sentir doença. E é legal entender sobre o signo de Virgem no sentido mais profundo, e eu gosto de fazer muita analogia do aeroporto, né? Quando você vai num aeroporto que ele é muito organizado, tudo tem suas plaquinhas, seu horário, ali tudo muito bem direcionado, você percebe que você ganha tempo.
E se você ganha mais tempo, você fica mais relaxado, você tem mais qualidade. Você imagina você chegar no aeroporto que está todo desorganizado. Você não sabe onde fazer o check-in, você não sabe onde você vai despachar as malas, você não sabe onde é a tua área de embarque, você não sabe onde é o portão, você começa a ficar estressado e o tempo fica contra você. Porque está um caos, está uma bagunça. Você vai perdendo tempo. E é claro que você vai ficando ansioso, vai ficando nervoso e o seu corpo depois, lá na frente, você começa a ter problemas de saúde, né? Então, a saúde física, que fala muito do signo de Virgem, é o resultado de uma bagunça que você não consegue organizar, né? Então, muitas das vezes, você é aquela pessoa que não organiza o seu horário de dormir, o seu horário de acordar. Parece que é uma coisa meio que rígida, mas não é, gente. O signo de Virgem, para todos nós, ele serve para o tempo sobrar. Se você organiza melhor a sua vida e segue um roteiro, a vida fica melhor, fica mais leve, entende? Sobra mais tempo, porque você está colocando horário para tudo. Tudo fica melhor para você. Agora, se você um dia quer acordar 7, outro dia você quer acordar 10 horas, um dia você quer dormir meia-noite, um dia você quer dormir 1 da manhã, você já está criando um caos externo, criando uma falta de relógio interno, o seu relógio interno começa a funcionar desorganizadamente, e é claro que lá fora você começa a pagar essa conta, né? Você acaba tendo um problema de saúde, né? O tempo começa a ficar caótico lá fora, porque você já está caótico dentro, entende? É isso que o signo de Virgem, aonde você tem Virgem no seu mapa, fala muito disso. Dessa coisa de você aí ter esses cuidados. Quando a pessoa tem o Sol em Virgem, ascendência em Virgem, Lua em Virgem, muitos planetas na casa 6 ou a cabeça do dragão na casa 6, né, que não seria, no caso seria a cauda do dragão em Peixes ou na casa 12, são pessoas que têm que seguir uma rotina muito regrada. Hora de acordar, hora de dormir, hora de estudar, tudo tem que ter esse horário certinho. É o horário de estudar, senta, estuda. É a hora da academia, é a hora da academia. É hora de sair para trabalhar, é a hora de sair trabalhar. Não enrola, não foge. Precisa seguir aquilo certinho. Senão, essa conta vai chegar na saúde. Entende? Então, quando a gente tem essa temporada do Sol em Virgem, imagina de novo o piloto. Ele voltou o pit stop, fez uma pausa. Os mecânicos, os engenheiros começam a olhar aonde está precisando de detalhes, de cuidados, de revisões, de consertos, de cura, né? Para que aquele piloto consiga continuar a sua corrida. Onde na sua vida você agora precisa parar e perceber, nossa, eu não estou bem com esse problema, eu tô com um problema financeiro, né? Então você tem que fazer uma alta análise, tem que fazer uma autocrítica com você, uma análise. Onde que você não conseguiu criar uma rotina? O que está fora, né? O que está desorganizado na sua vida financeira, entendeu? E assim por diante. Então agora eu vou passar aqui para vocês cada setor, tá? Para vocês aqui, né? Qual é o setor que você vai ter que fazer essa análise para que você traga cura e termine, né, a sua reta final, que é o ciclo de peixes, termine a sua corrida inteiro, né? Inteiro, com saúde, com qualidade de vida, ok? Se você tem ascendência em Áries, você provavelmente tem, né, o signo de Virgem na casa 6, né? Então, aquela pessoa que tem que ter aquela rotina ali da saúde, a hora de acordar certinha, o trabalho, seguir o horário do trabalho certinho. Você chega às 7 horas, seu trabalho começa às 7 horas, então não é para chegar cravado 7 horas. Chega um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, acorda mais cedo. Sabe que essa semana toda você vai ter que chegar cedo no trabalho? Já vai dormir cedo. E tem horário também para dormir, tá, gente? Tem que ter horário para dormir. Não é aleatório. Hoje eu quero ficar no Instagram até as 5 da manhã. Não, vai dar ruim, tá bom? Tem que ter o horário da academia, tem que ter o horário das coisas de casa, da rotina de casa. Agora eu vou começar a cozinhar. Se você vai comer meio-dia, inclusive até a comida também, tá, gente? Que hora você toma café, que hora você almoça, que hora você janta. Horário certo, né? Horários bem organizadinhos, senão dá problema. Se você precisa comer meio-dia, então você começa a cozinhar 10 horas da manhã, 11 horas, não sei quanto tempo você gasta com a comida, sai de manhã para comprar as frutas. A alimentação também
super cuidadosa para você que tem essa ascendência, porque aí é a sua vida, você tem mais tempo, tem mais qualidade de vida. E aí esse teu pit stop funciona, você segue a sua vida de boa, beleza? Se você tem ascendência em touro, você tem virgem, tecnicamente, na casa 5, né? Então, você precisa perceber a sua rotina com relação aos filhos, né? Tem que ter aquele horário certinho com relação aos cuidados com os filhos, para não ficar aquela coisa muito caótica. Outra coisa é o cuidado com você mesmo, é o cuidado com a sua autoestima, com a sua beleza também. Se você está tendo esses cuidados, por exemplo, toda sexta-feira você vai no salão, né? Seja você homem, seja você mulher, independente do sexo, tá? Mas é o quanto você coloca na sua rotina certinho esse cuidado com a sua autoestima, com a sua beleza e também essa relação com os filhos. Precisa ser muito bem organizada, né? Não pode ser muito caótico. Qual é o dia que você sai para brincar com seus filhos? Como a casa assim também é uma casa de lazer e diversão, né? É legal vocês que têm essa ascendência colocar na rotina de vocês momento de lazer, né? Qual é o seu momento de lazer? Mas é o momento certo. Lembra que o signo de Virgem, ele é um signo que ele é do horário, tá? Qual é o horário que você sai para o lazer? Né? Pode ser um pouquinho estranho, mas é assim que funciona. É o seu momento que, no seu roteiro do seu script, agora é o seu momento de lazer. Qual o problema? É um direito seu, não é isso? Se você tem ascendência em Gêmeos, você vai agora precisar organizar, analisar e pensar o que precisa ser consertado com relação à sua família de origem. Então, se tem algumas questões familiares aí que precisam ser consertadas, né? Que precisam ser ajustadas, igual o pit stop do piloto, né? Tem que calibrar alguns pneus. A sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu passado. Que está precisando aí de um ajustezinho, uma melhoria para que as coisas fluam melhor. A sua casa, onde você mora, no seu lar, né, na sua residência, no seu cantinho, como que está essa rotina? É caótica, está tudo sujo, tudo bagunçado, sua casa está quebrada, tem que fazer consertos, tem cano aí, tem parede aí com infiltração. Vamos resolver essas coisas para não dar problema depois? Se você tem ascendência em Câncer, esse período pode ser um período muito bom para você resolver suas questões aí com os irmãos, né? Com os vizinhos. Algo precisa ser consertado? Alguma coisa tem que voltar para a ordem, saiu da ordem, tá o caos. O signo de Virgem é a ordem, né? O que está fora de ordem? O que virou um caos? A comunicação com os irmãos está caótica? A comunicação com os vizinhos está caótica? O que você precisa ajustar dentro de você? Lembra que você não consegue curar, consertar ninguém lá fora. Você só consegue curar, consertar, ajustar, resolver o seu problema interno. Se você for pensar no piloto de Fórmula 1, o piloto só consegue fazer que os mecânicos que resolvam, os engenheiros resolvam o problema do carro dele. O carro dos outros, os outros têm que resolver, concorda? Então, se você está passando por caos também na sua forma de comunicação, está caótica, então vamos colocar ordem e ver aonde que precisa de conserto e descobrir os verdadeiros remédios, né? Que o signo de Virgem fala muito dos remédios que vão consertar isso, né? Muitas das vezes você com Virgem na casa 3, a busca de conhecimentos, abrir a mente pode ser a forma de conseguir remédio para resolver essas questões aí de comunicação e resolução aí com tudo isso que nós comentamos. Se você tem Virgem, se você tem ascendência em Leão, provavelmente você tem Virgem na casa 2. Então agora você tem que resolver suas finanças, né? Tem que olhar suas finanças, sentar calmamente, observar, fazer uma análise crítica minuciosa sobre o que entra, o que sai, né? Para cuidar disso com muito carinho, colocar em ordem a sua vida financeira. Isso é sensacional nesse momento, tá? Se você tem ascendência em Virgem, é agora a hora de você pensar sobre como é que você está se posicionando no mundo, como é que você está agindo no mundo, como que você está avançando na vida. Você está avançando na vida de forma fluente ou tem coisas que você diz que vai avançar e não avança, né? Tem coisas que você sabe que para avançar
tem que deixar algumas coisinhas para trás, né. Eu digo assim, se você quer às vezes avançar, você tem que só deixar algumas malinhas para trás, né. Você não consegue avançar carregando muitas malas e problemas dos outros. Então você com essa ascendência aí em Virgem, para que você avance, tem que deixar algumas coisas para trás, confiar em você, trabalhar a coragem e olhar o seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar dessa parte interna, para que você consiga ter liberdade para viver a vida que você quer, ok? Então avance na vida, mas avance também cuidando do interno, não avance de forma desorganizada. Crie um roteiro do que você quer fazer, dos seus avanços, dos seus impulsos, mas faça disso de uma forma muito organizada. Senta e crie um plano de ação. E bora! Fez o plano, começa a agir. Não fica parado, não. Bora, para frente, tá? Ascendência em Libra pode ser um período que você tem que talvez sentir quais são as coisas que você está sabotando. Às vezes, uma pessoa com ascendência em Libra, ela tem um caos, ela pode estar passando por um caos mais do inconsciente, né? Ela não entende, ela precisa fazer uma organização, uma limpeza de assuntos mais de vidas passadas, né? Coisas mais antigas, é uma varredura. Então, Virgem nesse posicionamento aqui, para quem tem ascendência em Libra, pode ajudar no processo do sono. Às vezes a pessoa precisa dormir mais cedo para que ela faça uma cura interna. Eu gosto muito de orientar para quem tem ascendência em Libra, agora com o Sol caminhando em Virgem, eu tô indicando para os meus clientes para fazer mais meditação e ir dormir cedo. Vai dormir cedo, tá? Porque o sono e o sonho, eles podem ser processos de grandes curas. Coma poucas coisas na parte da noite, alimentos mais leves, tá? Vá dormir mais cedo, faça um mantra, faça uma meditação, faça uma oração, peça aos seus mentores espirituais que te dê sinais do que você precisa curar ali no seu inconsciente que roda para que você consiga avançar na sua vida. Ascendência em Escorpião. Quem tem essa ascendência Escorpião vai sentir muito essa forma de lidar com a sociedade, né? E também esses ideais, essa ascendência pode sentir que vai surgir algum impulso, né, de querer ajudar a sociedade, a humanidade de algum jeito, que isso seja uma forma de cura, né, ajudar, salvar, curar, melhorar, né? Então, às vezes, surgem ideias, ideias criativas, ideias fora do padrão, e que a pessoa precisa simplesmente entender que aquilo é uma forma de curar essas pessoas, tá? Como também você com essa ascendência em Escorpião, pode ser um momento para você também curar, organizar, analisar a forma também que você lida com os seus amigos, que você lida com os grupos. E também perceber aonde que você tem que organizar e consertar suas coisas que estão impedindo de você ter a liberdade que você quer de ser ousado. Às vezes você quer ter uma ousadia para fazer uma coisa muito diferente, muito fora da casinha, né? Mas às vezes, o que aqui dentro está fora de ordem, que você não consegue, né? Trava você de impulsionar. O que é? Né? Às vezes pode ser uma ideia que tem que ser transformada, né? Um sentimento que não pode ser ousado, que você tem que passar por um conserto nisso. Conserta isso, analisa isso e ó, bora para frente que a sociedade está aguardando vocês, ok? Se você tem uma ascendência em Sagitário, o que vai acontecer com você? Quer crescer na vida? Quer avançar na vida? Cura dentro de você sua relação com o seu pai. Pega esse momento agora do Sol caminhando em Virgem para você curar a sua relação com o seu pai. Tem alguma coisa que ainda não está totalmente resolvida? Mas quando a gente fala em curar, consertar, tem que ter realmente muita honestidade, porque tem gente que fala assim: não, a minha relação com meu pai é maravilhosa, minha relação com minha mãe é maravilhosa. Aí quando chega ali, não vamos ver, né, não é tão assim.
Precisa ter muita verdade, muita sinceridade, do tipo assim, lá no fundo, Maria Paula, lá no fundo do meu coração, quando eu penso no meu pai, eu sinto isso, ou eu penso isso, ou eu julgo. Cuidado, vocês com ascendência Sagitário, porque para você conseguir crescer na vida e chegar no topo de alguma coisa, você vai ter que consertar, arrumar, curar essa relação com o seu papai. Senão você não vai ter confiança para fazer a sua ascensão profissional, ok? Então tem que consertar, arruma, acerta, organiza as coisas, tá bom? Se você tem ascendência em Capricórnio, esse período pode ser muito bom para você fazer uma expansão da sua consciência. Essa sua expansão de consciência, ela só vai acontecer se você colocar rotinas, né? Não adianta você com essa ascendência em Capricórnio querer trabalhar o seu espiritual de forma muito desorganizada. Não vai conseguir, você tem que ter horário, tá? Inclusive, eu vou abrir uma aspas aqui, tá? Ascendência em Capricórnio e ascendência em Libra, tá? Essas duas ascendências, para você, para vocês com essas duas ascendências, tá? Para vocês terem melhor conexão com o seu lado espiritual, crie horários. Horários, tem que ter o horário. É o horário da meditação, é o horário da oração, é o horário, é tudo um horário. Não é tudo aleatório, né? Não adianta querer meditar 5 da tarde, porque seus mentores espirituais precisam chegar no horário certinho. Então, não vai querer fazer bagunça. Nada de bagunça. Quer fazer uma expansão da sua vida, né? Quer trabalhar o seu lado espiritual? Qual é a rotina que você vai criar? Todo dia você vai fazer um yoga? Toda noite você vai fazer uma oração? Você vai fazer um ho'oponopono? Você vai fazer um mantra? O que que você vai fazer? O que que você vai incluir como rotinas organizadas, para aí sim você sentir uma expansão da sua consciência, entendeu? Senão você não consegue expandir a sua consciência. E isso vale também para quem tem ascendência em Libra. Nesse período, precisa da hora da meditação, precisa da hora da oração. Quer fazer uma oração do Pai Nosso? Não é qualquer horário. Qual é o horário? Organiza. Olha, vai ser sempre 7 horas da noite. Vai ser sempre 10 horas da noite. Porque senão seus mentores espirituais não vão entender qual é o horário que vai ajudar vocês. Faz sentido? Comenta aqui, tá, gente? Porque o mundo espiritual, ele é todo organizado. É só a gente que é esse caos. Então, vamos colocar ordem no barraco, como dizia meu amigo. Vamos botar ordem nesse barraco aí, né? Se você tem ascendência em Aquário, esse período também pode ser que você vai ter que fazer uma faxinona, vai ter que pegar um escovão e, ó, faxinar profundamente seus conteúdos mais profundos e mais que mais dói, né? Aqueles conteúdos que feriram você, né? Então pode ser um período que você vai ter que passar uma escovar, né? Limpeza virgem. Você vai ter que escovar aí mágoas, tristezas, culpas, né? Vergonhas. É um processo bem profundo de escovar, né? E se vocês negarem isso, lá na frente vai dar ruim. Então, se surgir alguma mágoa, alguma tristeza, alguma culpa, alguma vergonha, isso ficar muito forte e ficar difícil para lidar, curar, às vezes pode ser um luto, pode ser uma perda, procura um terapeuta, me procura, tá? Tem um link aqui para vocês entrarem em contato comigo para tomar um floral para organizar o seu emocional, para você não passar isso sozinho. Às vezes é difícil, né? Às vezes é uma dor, é um trauma, pode ser um abuso que vocês viveram, não sei, uma perda, e que agora passar por esse processo sozinho, escovar sozinho, é difícil. É igual um piloto parando no pit stop e ele sozinho fazendo aí todo o processo de análise do carro sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Outras pessoas para olhar e te ajudar no seu processo de transformação. Então fica a dica, me chama aqui, tá? O link está na descrição para vocês começarem a fazer uma terapia de florais, fazer seu mapa e curar tudo isso, tá bom? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para fazer teu pit stop junto com você e seu carro voltar ali para você dar de novo ali sua arrancada e chegar na reta final. Tá bom, galera com ascendência aquário? Gostaram? Comenta aqui.
se querem o meu suporte aí, né, como engenheira mecânica que vai mexer aí nesse seu carro aí, ó, para você ficar com um carro potente. E por fim, a ascendência em peixes, né? Essa ascendência em peixes, ela agora vai sentir muito a relação com o outro, né? É importante vocês com essa ascendência trabalhar a questão do espelho, né? Porque às vezes o que você está vendo no outro pode ser esse reflexo do que você está sentindo sobre você. É o reflexo, tá? É o reflexo. Que a casa 7, ela é o espelho. Muitas das vezes você está espelhando, olhando no outro, coisas que você às vezes não consegue olhar em você mesmo. Então, vale a pena se você anda, você com ascendência em peixes, se você já está percebendo nesses dias aí, né, que está com o seu impulso de querer julgar muito o outro, né? Achando que o outro tem muitas questões, o outro. E se você está muito julgador nesse período, tá? Preste atenção o quanto isso também faz parte de conteúdos seus que você precisa curar, tá? Então, às vezes você está sentindo muita raiva de alguém, mas às vezes você está sentindo muita raiva de você. E você precisa fazer um trabalho de auto-amor, né, de auto-perdão. Você se perdoar. Mais uma vez, pode me procurar aqui no link para tomar os florais, para trabalhar o auto-perdão. Porque às vezes a gente, quando sente muita raiva de alguém, muito nojo, muita repulsa, às vezes, gente, é conosco, é uma parte nossa que a gente não integrou. É uma parte nossa que a gente rejeita, que a gente não aceita, um conteúdo nosso que a gente não integrou, uma coisa que a gente fez no passado que a gente não curou, não se perdoou e a gente reflete, né? Isso aparece no outro e a gente precisa curar dentro de nós. Senão as relações amorosas, elas começam a ficar tortas, né? Porque a gente começa a olhar coisas que estão dentro de nós. Então a gente precisa fazer esse trabalho de cura. Então a casa 7, ela trabalha de frente para a casa 1 e a casa 1 é o eu, né? A casa 7 é esse espelho que está aparecendo na nossa frente. Então, se vocês aí com ascendência em peixes, mais uma vez, fica aí o convite de forma muito amorosa, que vocês me procurem, ou para fazer um mapa, ou fazer um mapa de revolução, ou fazer uma consulta comigo para tomar os florais astrológicos e começar a curar, trabalho de auto-perdão, né? Se libertar de todas essas coisas que não estão aceitas, que você não aceitou e não integrou aqui no coração, para você ter relações amorosas e parcerias profissionais muito melhores, bem melhores, né? E você chegar também na reta final com o seu carro aí. Gente, um beijo para todos, espero que esse conteúdo tenha ajudado. Tá? Aproveita aqui, comenta aqui se vocês já estão sentindo esse período, qual é a área da tua vida que você vai ter que dar um conserto, vai ter que dar uma melhoria, né? Aproveita, escreve, esse período é muito bom escrever as coisas, tem sites, escreve, tá? Leve a sério, cuide da sua rotina, comece a ter horário para as coisas, sim. A vida não é caótica, o universo não é caótico, o sol não é caótico, o sol sempre acorda à mesma hora e sempre vai dormir à mesma hora. A lua segue os mesmos movimentos, Saturno, Urano, Netuno, o universo é todo organizadinho. Meu amigo, por que a tua vida é essa bagunça, tá? Se o universo é tudo organizado, também tem que seguir o fluxo do universo. Assim você vai ter saúde, prosperidade, amor, leveza e tempo para sobrar, para curtir sua vida. Um beijo para todos e até nosso próximo encontro. Aproveita, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Tchau, tchau.